E aí me perguntaram hoje com muito respeito, uma pessoa que participa aqui, chegou aí há um tempo já aqui na paróquia, questionou o seguinte, né? Por que, com muito respeito, por que Sagrada Face de Tours e não Sagrada Face de Jesus, né? E aí eu respondi para ela por e-mail, mas acho que fica bem a gente responder para vocês todos que chegaram aí, para vocês também entenderem, né? Justamente o seguinte, Sagrada Face sempre é de Jesus, né? Tours é uma cidade da França. Sagrada Face de Jesus. Como fica muito grande Sagrada Face de Jesus que está em Tours, resumindo, Sagrada Face de Tours. E isso é um costume que a Santa Igreja tem, porque a Santa Igreja, ela assim, sempre coloca, antigamente, o nome da cidade. Então, por exemplo, São Francisco de Assis, né? Sagrada Face de Tours. Temos também a Sagrada Face de Mano Pélio, que é outra Sagrada Face diferente dessa. Temos o Santo Sudário de Turim. Então, Turim também é uma cidade da Itália e Mano Pélio também. Então, estão lá na Itália, tá certo? E aí o que acontece? Você entende, então, justamente o seguinte, é uma forma de diferenciar, porque essa Sagrada Face aqui de Tours, ela tem uma história assim muito bonita, ela tem uma história assim muito especial. A história da Sagrada Face de Tours é assim, no século XIX, o Papa Pio IX viu que Roma ia ser invadida pelos comunistas. Adivinha-se, na sequência, eles não iam dar justamente no Vaticano. O objetivo deles era realmente pegar, aprisionar o Papa. E então, naquela época, justamente o Papa Pio IX, mandou que se expusesse a Sagrada Face, o véu de Santa Verônica, onde está estampado o rosto de Nosso Senhor. Você conhece a história, durante a Via Sacra, o Senhor foi abordado aí, né, justamente por Santa Verônica, que lhe ofereceu um véu para que ele então enxugasse o rosto, todo ensanguentado, cuspido, assim, em estado lastimável. E como presente para ela, né, ficou então impresso o rosto santo do Senhor no véu de Santa Verônica. Ela chega em casa, abre o véu e tem uma emoção assim tão forte quando ela vê o rosto do Senhor estampado no véu que ela desmaia. Quando ela volta a si, ela diz, o Senhor me deu um sinal, vou segui-lo daqui para frente. E passa a seguir os passos de Jesus, passa então a seguir os apóstolos, daí para frente se torna aí católica mesmo ali, militante, né? Então, esse véu de Santa Verônica vem ao longo dos séculos, vem passando ao longo dos séculos e termina lá no Vaticano. Justamente terminando no Vaticano, no século XIX, estando lá no século XIX, então, à beira justamente dessa invasão terrível dos comunistas em Roma, que queriam de qualquer forma prender o Papa, à beira de tudo isso, simplesmente o Papa manda, tem a brilhante ideia, o Papa Pio IX tem a brilhante ideia de mandar expor, então, o véu de Santa Verônica, 3 dias, que os católicos, então, convocados para ficar ali em oração durante 3 dias para evitar a invasão. E realmente os católicos acorrem ali à Basílica de São Pedro e ficam em oração ali, não arredam pé, 3 dias rezando. No 3º dia, a Sagrada Face do Senhor do véu de Santa Verônica brilha durante 3 horas. Muitas curas acontecem, muitos milagres, muitas conversões. E teve gente no Vaticano que inteligentemente mandou chamar artistas ali locais para retratar o Senhor, porque não tinha máquina fotográfica, não tinha celular, não tinha nada, né? Então, para retratar o Senhor, era a única forma de eles documentarem aquela aparição, aquele milagre maravilhoso. Uma dessas documentações, né, uma dessas ilustrações que foram feitas, esses registros históricos, é justamente a Sagrada Face de Tours. É essa daqui que você está vendo, né? Ali embaixo está escrito que está aprovado pelo Papa, porque só podia ser feita essa cópia justamente autorizada pelo Santo Padre, justamente para que se garantisse que era a cópia fidedigna original. Então não é todo mundo que tem, não é todo mundo que queria que conseguia, era uma coisa difícil de se conseguir. E uma dessas estampas, né, uma dessas ilustrações, desses retratos vivos do Senhor, foi justamente parar na casa do venerável Léo Dupont. Léo Dupont era uma pessoa de vida abastada, ele era filho de pessoas que tinham uma condição financeira muito boa na França, e ele então tinha uma baita casa bonita, inclusive se você procurar na internet, Tours, se escreve Tours,
bonita a casa dele, você vai lá e procura justamente casa do venerável Léo do Ponte, né? Escreve com T mudo no final, a gente não fala, mas escreve com T mudo. E você vai em Tours, e aí você vai ver então a casa dele, que hoje então é aberta à visitação. E com muita fé ele colocou então a Sagrada Face, hoje a gente chama de Tours porque está lá em Tours, sobre a lareira e rezava ali com muita fé. Reuniram-se várias pessoas junto com ele, num verdadeiro grupo de oração para rezar então em torno da Sagrada Face. Essa que está aqui, essa aqui é uma reprodução da original. A original de Tours é uma relíquia. Por que é uma relíquia, professor? Porque ela tocou no véu de Santa Verônica. Então, foi encostado no véu de Santa Verônica, tornou-se uma relíquia de terceira ordem. Aí, então, eles se reuniam em torno da Sagrada Face, né, esse grupo de oração, e muitas curas aconteciam pela fé que eles tinham, pela oração que eles faziam ali com muita fé, justamente na Sagrada Face do Senhor. Aí, então, muitas curas, até padres foram curados ali na frente da Sagrada Face, que fica em Tours, hoje Sagrada Face de Tours. E então, padres que diziam, outras pessoas que iam visitar, que era um grupo pequeno de oração, mas que tinha muita fé, por isso o Senhor então dava as graças que eles estavam pedindo, né? Derramava sobre eles as graças que eram pedidas. Muito bem, aí então, claro, foi montada uma confraria, Jesus pediu que fosse montada uma confraria. O venerável Léo do Pont conhecia a venerável irmã Maria de São Pedro, que faleceu bem antes dele, mas a qual Jesus revelou que queria que fosse feita a devoção à Sagrada Face dele. Inclusive, ele pediu que se montasse uma confraria, para que então se prestasse as homenagens, se adorasse, fizesse reparação às ofensas que fazem contra o Senhor todos os dias. Muito bem. Aí então o venerável Léo do Pont, né, vem a falecer bem mais tarde e tudo mais. Primeiro, ele divulga muito a Sagrada Face. Primeiro, assim, ele é um grande responsável por espalhar pela França e fora da França a devoção da Sagrada Face, porque a venerável irmã Maria de São Pedro ficava lá, dentro do convento das Carmelitas. Naquele tempo não podia sair do convento, né? E então quem espalha justamente a devoção é exatamente o venerável Léo do Pont. E nós, então, muito mais para frente, aí o tempo vai passando, a Sagrada Face vai sendo esquecida, devidamente enterrada aí, né, 7 palmos de terra por cima pela falsa igreja, nessas últimas décadas, né, o pessoalzinho, porque é claro que você não imagina que só a partir de 8 anos que tudo virou falsa igreja, tinha muita gente infiltrada, eles só deram o golpe e finalmente tomaram o poder, mas eles já estavam enfiados, mesmo com o Papa João Paulo II aí no comando, mas eles estavam trabalhando nas sombras, trabalhando assim seriamente para acabar com a tradição, com o magistério e com as escrituras, as santas escrituras da igreja, o sagrado magistério e a sagrada tradição. E fizeram isso assim, um trabalho assim bem direcionado, se esforçaram bastante mesmo. Aí então, quando foi agora, alguns anos atrás, o Senhor nos revelou justamente a Sagrada Face, nos revelou, e foi interessante, e nessa época a Madre Sofia estava justamente fazendo aí o início de vocação dela no mosteiro, e depois ela descobriu que não era lá, viu muita coisa errada e saiu. E enquanto ela estava lá e descobriu a Sagrada Face lá, nós estávamos aqui longe, muitos quilômetros de distância, e o Senhor mostrou para nós em janeiro a mesma coisa, a mesma devoção da Sagrada Face, para nós, apostolado, enquanto mostrava para a Madre Sofia lá embaixo. Então, quando ela veio, quando ela retornou, aí então para o sul de Minas, ela veio nos mostrando a Sagrada Face, falando da devoção que ela tinha descoberto, e a gente também tinha descoberto. E o Senhor então nos mostrou a devoção à Sagrada Face, mas justamente a Sagrada Face de Tours, que é essa daqui, que tem essa história tão bonita que você acabou de conhecer. Por isso, então, Paróquia Sagrada Face de Tours e não Paróquia Sagrada Face de Jesus, tá? Porque essa é de Tours. E aqui no Brasil, quem divulga essa Sagrada Face desde o começo somos nós. Aliás, nos Estados Unidos tem também uma confraria que divulga, antes da gente, é verdade, a Sagrada Face também. Na França também é divulgada a Sagrada Face de Tours, mas aqui no Brasil somos pioneiros, certo, Madre Sofia? Na divulgação, ela tá me fazendo observação aqui que na França era conhecida, era divulgada e já não é mais, né? E nós então estamos incumbidos por nosso Senhor de divulgar então a devoção justamente à Sagrada Face, e aqui nós temos justamente que o Senhor nos apresentou a Sagrada Face de Tours.
Tá bom? Então tá explicado, tirada a dúvida aí, por que chama Paróquia Sagrada Face de Tours. Até porque tinha que ter uma diferença, porque Paróquia Sagrada Face tem por aí, né? Se a gente fala Sagrada Face de Tours, personaliza justamente quem é a Sagrada Face que nós divulgamos, tem estampa na loja lá, o pessoal que é a igreja verdadeira, hoje em dia muitos, eu posso falar a maioria das igrejas domésticas que são família Sagrada Face, tem uma estampa da Sagrada Face de Tours no seu altar da igreja doméstica. E essa estampa aqui, ela é realmente milagrosa. Não é a estampa, é a Sagrada Face do Senhor. Na verdade, a Sagrada Face do Senhor é muito milagrosa. Nós conhecemos um padre bem velhinho, ele nos disse uma vez justamente do poder da Sagrada Face. Ele já tinha feito parte aí de uma instituição religiosa que era da Sagrada Face e testemunhou assim as graças do Senhor, a devoção feita à sua Sagrada Face, a reparação também. Então nós estamos aqui levando em frente a devoção, retomando essa devoção da Sagrada Face na Sagrada Face de Tours.